Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a todas as amigas e amigos que têm se acostumado a buscar esse final de tarde como hora de congregação de forças, independente de rótulos, de instituições, de filiações, de fragmentos. Essa é a hora da união. Muito bom termos nos acostumado, não interessa quantas pessoas no primeiro momento, quantas pessoas ao vivo, quantas pessoas na gravação assistem depois, quantas pessoas assistem depois no canal, no YouTube, para o qual nós não nos cansamos de convidar a todos. O que interessa e quantos amigos não estão conosco com o corpo físico, mas reunidos espiritualmente. A todos eles, a todos nós, queremos saudar a persistência, a paciência. A persistência é um dom espiritual tão importante que depois de ter previsto inúmeras situações para o fim dos tempos, que depois os espíritos chamariam de transição planetária, Jesus proclamou: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança, persistência, paciência são ferramentas imprescindíveis para todos nós nesses nossos tempos. Perseverar no bem. Que assim seja com todos nós. Muito bom, muito especial que tenhamos escolhido persistir, perseverar. Estamos aqui então hoje para ir no cerne, comemorando os 500 encontros de oração-ação. Viemos escolher o ponto fundamental. Qual é a grande receita da elevação, da evolução espiritual? Nós já começamos a tocar nesse ponto no encontro passado e hoje aprofundaremos um pouco mais um tema que é inesgotável: autoconhecimento. Na questão número 919 de O Livro dos Espíritos, como nós comentamos no encontro passado, Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às tentações, às más tentações. Não existe pergunta mais oportuna para esses nossos tempos e para todos os tempos. E a resposta é: um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. Vejam que tarefa fundamental. E na questão 919A ele volta a perguntar, dando ainda mais profundidade e praticidade para a pergunta. Kardec diz assim: compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? É nesse momento, na questão 919A, que complementa a 919, que Santo Agostinho vem nos dar uma receita, a sua receita, passo a passo, que ele tinha seguido quando encarnado. Não é precioso estudar isso?
Vamos à resposta, é uma resposta longa. Façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever. Todos os dias. Se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado. Aquele que a cada noite recordar todas as coisas que fez durante o dia, que perguntar a si mesmo o que fez de bom ou de mal, que pedir a Deus e ao seu anjo da guarda para que o esclareça, adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque acredite em mim, Deus o assistirá. O homem deve questionar o que fez e com que objetivo agiu em determinada circunstância. Deve perguntar-se se fez algo que censuraria nos outros, se fez alguma coisa que não teria coragem de confessar. Deve se perguntar também, se Deus me chamasse neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo espiritual? Onde nada pode ser ocultado? Deve examinar se fez alguma coisa contra Deus, contra o próximo e, por fim, contra ele mesmo. As respostas serão um alívio para a sua consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Aqui nós vamos parar a nossa reflexão e tentar examinar ponto a ponto o que nós podemos extrair disso. Primeira coisa que nos chama a atenção nessa resposta é de Santo Agostinho propor e ter vivido um exercício diário. O intervalo de tempo mesmo é o que nos chama a atenção. Alguns de nós fazem esse autoexame, por exemplo, nas passagens de ano. Ao final do ano, quando ele se defronta com a mudança do calendário, é até de uma certa tradição que a criatura examine o seu ano e se proponha a um novo ano, a um ano novo. Que vantagens, que situações, que prejuízos tem na nossa prática e na prática de Santo Agostinho? Em primeiro lugar, ninguém, em sã consciência, pode dizer que vai se lembrar no último dia do ano de todas as suas insuficiências, todos os seus equívocos, todas as suas práticas infelizes de 365 dias do ano. Claro que não. O que resulta dessa incapacidade de lembrar em detalhes tudo o que aconteceu em todos os momentos de todos os dias de um ano é que a revisão e, consequentemente, a transformação, a prática restaurativa, reparadora dos seus erros, o próprio aprendizado em cima dos erros, ele acaba ficando genérico. Acabamos proclamando algo do tipo: se eu prejudiquei alguém, se eu cometi algum equívoco, essa prática genérica definitivamente não ensina, muito menos repara os equívocos que tivermos cometido. E ainda menos pode ser base para mudanças efetivas, é claro. Não é? Então, em primeiro lugar, a periodicidade.
Porque é evidente que, caso façamos esse exercício todos os dias, teremos muito mais condições de lembrar o que fizemos na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, potencializando demais não apenas a quantidade de eventos que poderemos analisar, estudar e, consequentemente, reparar, aprender, reparar e transformar, mas teremos qualidade para essa revisão, porque aquelas vivências estarão quentes, estarão vivas em nossa alma. E uma coisa além disso, nós supomos que depois dessa prática diária, de algum tempo persistindo nessa prática diária, Santo Agostinho e nós, se seguirmos a sua receita, vamos ganhar um presente extra. De tanto refletirmos sobre erros cometidos, desarmonias praticadas, prejuízos causados a cada momento do nosso dia, certamente, mais cedo ou mais tarde, todos nós adquiriremos a capacidade, imagino que primeiro, de, após tomar uma atitude, analisarmos, já não esperarmos o final do dia. Após as principais atitudes acabarem emergindo na nossa mente todas as perguntas que então teremos nos acostumado a fazer ao final do dia. O que tornará ainda mais viva, ainda mais proveitosa a reflexão, o aprendizado, a reparação e a transformação geral gerada por cada situação. Mas aprofundando ainda mais, praticando e persistindo, olha a importância da persistência nessa prática, eu tenho a certeza que potencializaremos uma coisa que alguns de nós já ensaiam fazer. Antes, já não mais após as nossas decisões, antes das nossas decisões, traremos para nossa mente, para o nosso coração, aquela reflexão para julgar melhor as alternativas. Teremos capacidade estaremos aptos a nos analisarmos, fazendo isso a cada momento, após cada uma das atividades, cada uma das ações, cada uma das iniciativas que tivermos tomado, temos a certeza de que traremos uma muito maior consciência, uma muito maior capacidade de minimizar nossos erros, de diminuir nossos equívocos. Não apenas de aprender, reparar e transformar-nos a cada equívoco, mas até de prevenir os equívocos. Então a questão do tempo passa a ser extremamente importante. Então, para você que entrou agora, estamos analisando a questão 919 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec, ao perguntar o meio prático mais eficaz
de se melhorar e resistir às más tentações, recebe como resposta: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. E depois, na complementação da pergunta, ele questiona: qual é o meio de se conseguir esse autoconhecimento? E Santo Agostinho vem em socorro de Kardec, em socorro de toda a humanidade, de cada um de nós, inclusive, apresentar a sua receita de autoconhecimento, dizendo que ao fim de cada dia, quando esteve encarnado, interrogava a sua consciência, passava em revista o que tinha feito e se perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar dele. E foi assim que ele conseguiu se conhecer e ver o que precisava ser reformulado. É uma receita preciosa, e o primeiro destaque que nós queremos fazer dessa resposta, nesse parágrafo, é a periodicidade. Fazendo isso, as experiências de quase morte mostram que muitas pessoas, ao dar entrada no mundo espiritual, assistem como num filme instantâneo todos os principais fatos ocorridos na sua vida, e que isso é transformador para essas pessoas. Passar em revista os seus atos com grande vivacidade transforma os seres humanos. Nas experiências de quase morte, as pessoas voltam tremendamente impactadas, grandemente motivadas a uma transformação, a uma melhoria interior. E essa motivação, em grande parte, vem dessa ferramenta que Deus usa nas grandes mudanças. As EQMs, experiências de quase morte, revelam que passamos em revista nossas vidas na carne, nossa vida na carne, nossas decisões, nossos principais momentos na encarnação, e que com isso voltamos tremendamente impactados, motivados a uma reformulação, a uma reparação, a uma transformação. A vida, é interessante lembrar, também promove um movimento semelhante quando nós encarnamos, e não apenas quando nós desencarnamos ou temos uma experiência tão próxima da morte como a EQM. Quando nós encarnamos, na gravidez, nós também passamos em revista toda a trajetória da vida na Terra. Tanto é que encarnamos o nosso corpo, o feto, na barriga da mãe, ele fica na água. E a ciência já comprovou, o início da vida da Terra foi na água. Significativamente, ao início da nossa encarnação como fetos na barriga das mães, nós desenvolvemos guelras ou órgãos semelhantes, rabos ou órgãos semelhantes. Depois, nossos corpos adquirem a semelhança de répteis, depois de algo como peixes, algo como répteis. E vamos nos transformando até que ganhemos semelhanças com símios e, por fim, com seres humanos. Passamos então em revista toda a nossa trajetória
física e depois, ao início da vida, já nascidos, vamos passar em revista a nossa trajetória mental, vivendo como bebês, como animaizinhos, regidos pelo instinto. Logo depois do reinado infantil, já não mais animaizinhos, mas semelhantes a esse instinto de sobrevivência que rege os animais, passando para o reino hominal, transformamos o instinto em egoísmo, na fase do chamado reinado infantil. Passamos em revista a nossa evolução física e logo depois passamos em revista a nossa trajetória mental. Ou seja, rever é um ato de transformação, de estímulo, de impulso à consciência, à reparação, ao aprendizado, à transformação. Mas fazer isso apenas ao final da vida ou ao início da vida é pouco. Fazer isso mesmo ano a ano, no final do ano, ainda é pouco. Ao final da vida, não há como reparar os erros cometidos, não há como voltar atrás. Ao final do ano, já não temos a memória vívida de tudo que aconteceu nos 365 dias. Ao final do dia, temos essa memória vívida, mas a própria capacidade de recuperação, de regeneração, de reformulação, de reparação dos erros é relativa. E é por isso que nós entendemos que esse exercício é tão importante que, se for praticado ao final de cada dia, gradativamente nos acostumaremos a realizar após cada ato. E se fizermos após cada ato, gradativamente nos acostumaremos a fazer antes de cada ato, evitando os erros, já não mais reparando e aprendendo com os erros, mas evitando os erros e favorecendo os acertos. Vejam então, meus amigos, minhas amigas, nesse primeiro parágrafo, tivemos apenas na periodicidade proposta por Santo Agostinho um meio de nos apropriarmos profundamente da prática da revisão. Santo Agostinho, em essência, veio nos falar da importância da revisão. E ao propor que seja feita diariamente, favorecendo que seja feita ao final, após cada ato, e favorecendo que depois, persistindo nesse exercício, alcancemos fazer antes mesmo de todos os atos, perguntando-nos se as nossas opções, fazendo isso ou aquilo, estaremos deixando de cumprir um dever, se alguém terá motivo para se queixar de nós, ganharemos uma ferramenta fortíssima, mais do que para reparar nossos erros, mais do que aprender com nossos erros, uma ferramenta maravilhosa de evitar nossos erros. Essa a primeira lição que tiramos dessa resposta preciosa, e vamos, nos próximos dias, nos aprofundar no estudo dessa resposta, capacitando-nos, estimulando-nos na incorporação da fabulosa ferramenta da revisão. Estimulamos então todos os amigos a fazerem essa revisão. Hoje tivemos
um problema aqui no Facebook, na conexão, mas certamente todos podemos estar fazendo a revisão, a visão dessa nossa reflexão lá no canal do YouTube. Muito bom que estejamos juntos, muito bom que aprendamos isso juntos. E amanhã, domingo, às 17h30, estaremos continuando nos nossos encontros com Jesus, seguindo na reflexão versículo a versículo do Sermão do Monte, considerado por muitos o coração do Evangelho. Vamos destrinchar, aprofundar nosso conhecimento com Jesus, em encontros essenciais com Jesus, estudando o Sermão do Monte. É o nosso convite para você. Fica a nossa gratidão por aprendermos juntos a receita de Santo Agostinho de autoconhecimento, e na segunda-feira voltamos a estudar a receita do nosso mestre Santo Agostinho de autoconhecimento, como ele fazia quando esteve na Terra. Vamos juntos, domingo com Jesus, segunda-feira com Santo Agostinho. São os nossos convites. É muito bom e prazeroso estarmos juntos aqui. Saudando então Deuselita Castro e Andréa Salvatore, que a gente continue dia a dia, momento a momento, aprendendo uns com os outros, porque o que quer que aconteça em nossas vidas, estaremos melhor, mais lúcidos e mais fortes se estivermos juntos. Um grande abraço, até a próxima, um prazer estar com vocês, paz e luz para todos.